O assunto do programa Gente em Destaque de hoje é a arqueologia. Nós vamos entrevistar Wagner Gomes Bornal, um dos nomes mais conhecidos do Vale do Paraíba. Na nossa conversa, gravada em seu escritório em São José dos Campos, ele vai explicar as recentes descobertas de sua profissão, além de falar um pouco sobre ela. Wagner foi responsável pelo gerenciamento do patrimônio histórico em Jacareí nos anos 90. Além disso, dirigiu o arquivo público da cidade quase na mesma época. Aos 52 anos, ele hoje se dedica à arqueologia, mas também já deu aulas de história aos cursinhos em pré-vestibular em São José dos Campos. Atualmente, trabalha na empresa Origem Arqueologia e vai contar nesse programa o que o levou e o motivou a mergulhar nesse mundo fascinante das pesquisas, das descobertas e das histórias de nossa região. Bom, Wagner, obrigado por nos receber aqui no seu espaço, aqui em São José. Vamos começar falando um pouquinho sobre as suas escolhas na carreira. Em que momento você decidiu seguir a arqueologia? Como é que você se encontrou nessa profissão? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar com vocês. Bom dia e, sem dúvida, é um prazer recebê-los aqui. E, sobretudo, no sentido de divulgar um pouco o que é arqueologia, né? Mesmo porque, quando você faz essa pergunta sobre o início da carreira, as pessoas, de fato, têm curiosidade e vinculam a arqueologia com um certo romantismo, sobretudo as grandes produções cinematográficas, né? E existe, talvez, 10% do que as grandes produções dizem. E agora, falar de início de minha carreira não complicado, mas é um ponto longínquo, e eu me lembro muito bem disso, quando no antigo ginásio, estava ligado à 6ª série do ginásio, eu não sei por que cargas d'água, existiu uma conversa desse professor perguntando para aluno por aluno, o que você quer fazer e tal, aquela história toda. E quando foi na 6ª série eu lia muito, né, e sempre fui apaixonado pelas questões da história clássica, da arqueologia clássica, e que veio a palavra que eu queria fazer arqueologia sem ter ideia sequer o que era arqueologia, tinha 11 anos de idade. Mas isso ficou impregnado de uma forma muito intensa em várias áreas, eu fui para várias áreas do conhecimento, já até para física nuclear eu cheguei a prestar vestibular e começar, mas sempre a arqueologia batia. Então, não dá para explicar porquê, mas sempre foi uma paixão, né? A arqueologia é uma opção de vida. Isso vem da infância. Os seus pais têm alguma coisa a ver com essa profissão? Eles são ligados a isso? Meus pais não têm nada a ver. Meu pai sempre foi caminhoneiro, começou como ajudante de caminhoneiro, minha mãe sempre foi do lar, ninguém tinha nada a ver com isso, até um pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, em que eu fui ministrar uma palestra numa instituição e um senhor viu meu sobrenome, e um senhor já de 70 e poucos anos, e gostou da palestra e talvez tenha ido um pouco com a minha cara. Eu falei, eu tenho que te dar um presente. Era um chileno, foi embora para o Chile e tempo depois chegou pelo correio esse presente. E era um livro de 1934 de um sujeito chamado Antônio Bernal, produzido na Espanha de 1934. Era um arqueólogo que publica o diário dele. E aí eu vim saber que era meu tio. Era seu tio? Era meu tio, minha família toda é da Espanha, né? E um dos meus tios, irmão ou primo de meu avô, se dedicou à arqueologia. Talvez ficou no DNA ou de alguma questão genética. Então, é o único vínculo familiar, de fato, é esse parente distante que atua com a arqueologia. E quando você começa a buscar arqueologia com 11 anos, já decidir que ia fazer isso, a partir de que momento você começa a ter consciência do que essa é a sua profissão realmente e começa a entender o que é a arqueologia mesmo no seu todo aí? Quando eu defini por arqueologia, sobretudo um momento de criação para os pais, né, e que era gente muito simples, eu sempre também tive uma infância muito simples, né, atuei em várias áreas, comecei trabalhando em feira, mas já decidido
pela arqueologia. Mas a arqueologia praticamente estava vinculada com a ideia de morrer de fome, né? Porque quem é que ia fazer arqueologia, pensar em arqueologia na década de 70, né? E você e todo mundo vinha contigo e falou, não, o cara fazia arqueologia sempre se tem que ir embora para o Egito, para a Grécia, não vislumbrava a ideia de arqueologia no Brasil. Ou então fazer só por hobby, ter uma outra profissão garantida. Exato, né? Eu não tinha essa opção, fazer uma outra profissão, eu tinha que decidir por alguma coisa, eu falei, vai arqueologia e seja o que Deus quiser. No momento que não tinha essa abertura do mercado hoje, não se falava tanto em arqueologia de contrato, arqueologia preventiva. Ela tinha, que nem você falou, quase com um apelo de hobby e de lazer. Mas não estava preocupado com isso. Eu cismei já no colégio, eu vou me dedicar à arqueologia. Passei a partir daí no colegial a ter toda a minha vida profissional, trabalhar em empresas, em banco, para juntar um determinado capital para fazer arqueologia. E não queria saber o que ia dar ou não, se ia passar fome, se ia sobreviver nisso, se ia ter que dar aula, enfim. Foi no colegial essa decisão. E aí, já em 89, eu estou começando a atuar como estagiário em arqueologia, que foi o primeiro passo de um sonho realizado, ainda sem saber o que o futuro esperava. Né? Porque... Em 89, já você com 27 anos, por aí. Agora você vai fazer as contas aqui da minha idade, vamos ver, eu nasci em 62... 27 anos. 27 ou 30? 27. Viu? Por isso que eu fiz arqueologia, eu não sei fazer conta. Fui para a área de humanas, não para a área de exatas. Então... Mas até então você trabalhava em quais ramos? Com arqueologia já ou não? Não trabalhava com arqueologia. Eu trabalhei como eu te disse, trabalhei em feira, trabalhei como office boy em grandes instituições bancárias, eu trabalhei em tanta coisa, trabalhei em empresa metalúrgica, trabalhei em indústria bélica, trabalhei com estratégia militar, estratégia de guerra, trabalhei com microprocessamentos, com análise de sistemas, não vou lembrar com tudo que eu trabalhei, mas o legal disso tudo, por exemplo, na área de indústria bélica, quando você tem que desenvolver logística, e você trabalha muito com cartografia, e eu aprendi a trabalhar com cartografia na indústria bélica, na empresa de microprocessamento, né, que trabalhava com processamento de dados também, eu aprendi a trabalhar com técnicas de análise de documentação, de arquivamento de processos. Então, toda essa carreira, desde a feira, eu faço questão de falar, desde a feira de estar montando e armando barraca e toda aquela disciplina, passou a ser aplicado na arqueologia. Então, eu acho que as coisas acontecem às vezes porque tem que acontecer e a gente tem que aproveitar todos os momentos e tentar fazer disso um produto para a tua vida, quer na tua personalidade, quer na tua carreira profissional, no teu dia a dia. Isso, felizmente, as coisas sempre caminharam certo. Eu nunca reclamei, eu tinha um objetivo e isso veio somar tudo. E hoje correu atrás do sonho que você tinha. Sim, corri atrás sem saber o que ia dar. Né? Não importa, né? Vamos ver o que dá. Eu nunca abri mão de sonho, eu sempre falo isso, e a gente tem um objetivo, vá atrás e o que vai dar a gente vê depois, né? Não tem problema. Deu certo. Né? E para quem está assistindo a gente agora, explica o que é arqueologia, o que é ser um arqueólogo. Tá, vamos lá, ver se eu consigo explicar de uma forma bastante simples. Primeiro, quando vem arqueologia, todo mundo fala, e eu tenho que falar de novo Indiana Jones, né? Todo mundo lembra do Harrison Ford e, obviamente, olha para mim e vai ver que não tem nada de Harrison Ford, né? Não sou rico, bonito, sou magrelo, careca, né? E não tenho dinheiro. Portanto, a única coisa que eu tenho do Harrison Ford aí, muitas vezes, é o chicote para fazer o pessoal trabalhar. Brincadeira isso, mas, em essência, quando se cria esse romantismo todo do Indiana Jones, isso acabou contribuindo muito para a arqueologia. Porque mesmo dessa forma romântica, a arqueologia passa a ser difundida no mundo todo. E aí pela primeira vez começam a ouvir a palavra o arqueólogo, né? E até distanciar um pouco daquela história que todo mundo acha que o arqueólogo está procurando fósseis dos antigos sauros, né? Que não tem nada a ver. Eu tenho aqui o paleontólogo trabalhando com sauros, né, com essas questões fossilíferas, eu tenho o arqueólogo trabalhando com a espécie humana. E quando se fala em arqueologia, sobretudo, eu acho que é dar voz a quem não teve oportunidade de falar. Isso eu quero dizer quando eu pego uma determinada comunidade, pegar o caso das grandes fazendas de café aqui do Vale do Paraíba, que é o nosso quintal propriamente, está uma realidade muito próxima da gente. Eu tenho os grandes senhorios do café,
a elite dominante, a elite branca, e eu tenho o segmento dominado, que são os africanos que vieram aqui como escravos. Quem fala sobre o dia a dia dos escravos é o branco. Esse escravo, ele nunca teve voz, né? Quem contou essa história foi o setor dominante, né? E aí se coloca o escravo sempre numa situação continuamente dominada, ok? Nesse sentido, a arqueologia, quando ela vai atuar numa propriedade cafeeira, e muita gente acha que a arqueologia está procurando caco, está procurando objetos tais como esse, e não é essa a verdade, porque a arqueologia não coleciona objeto, né? Caco pelo caco, eu sou o Wagner, o caco é o caco, muito prazer Wagner, e a história morre aí. Me interessa saber as pessoas por trás disso, as pessoas por trás dos objetos. Quem produziu isso? Perfeito. Essa cerâmica, por exemplo, que a gente está vendo aqui, isso aqui é um objeto, um utensílio cerâmico, um fragmento de um utensílio cerâmico feito por um segmento dominado pelo escravo, pelo africano. Eu sei que isso é uma panela, eu consigo saber para que era a partir da reconstituição gráfica, mas ela é sempre um objeto. Assim como o teu relógio, assim como o meu relógio, assim como o meu celular, e que esse objeto tem um valor material, cultural e simbólico. Mas, entretanto, o que importa na arqueologia é, a partir desse objeto, tentar entender quem eram as pessoas, como viviam essas pessoas e dar voz a essas pessoas. Okay? Então, em resumo, a arqueologia tem um papel fundamental, que não é que nem história, está prevendo o futuro, não cometer os mesmos erros do passado. Isso tudo é, no meu ponto de vista, me perdoem até quem afirma, mas eu acho que isso não tem muito sentido. Tanto a arqueologia ou as áreas humanas têm um único papel: tentar mostrar para a gente quem nós somos e o que a gente está fazendo aqui. E, sobretudo, tentar deixar uma marca de respeito àqueles que passaram. E o que você descobriu nesses 25 anos trabalhando como arqueólogo? De mais marcante? De mais marcante, por exemplo, você falou descobrir quem a gente é. Daí eu faço essa pergunta para você: quem a gente é? Então vamos lá. Eu vou aqui tentar, não sei se sair da arqueologia e entrar um pouco na filosofia ou no sentido cognitivo das coisas. Você que falou agora que são 25 anos de arqueologia, eu não tinha parado para fazer a conta, né? Então está na hora de eu pedir minha aposentadoria. Mas quando a gente está no começo de uma carreira, e sobretudo numa carreira que chama atenção, quando fala arqueologia, você vai no, sou arqueólogo, isso, não sei se felizmente ou infelizmente, todo mundo fala assim, eu sempre quis fazer arqueologia a minha vida toda, eu estou sem fazer. É muito comum você ouvir isso, né? Às vezes você fala, por que não fez? Não é? Justamente porque as pessoas sempre colocam essa questão, mas eu vou morrer de fome, né? Se eu fizer arqueologia. Meu pai falava isso, você vai fazer isso, né? O sonho de todo mundo é que o filho fosse engenheiro, fosse médico, fosse advogado, e aí vem o fulano, o sujeito fala, eu vou ser arqueólogo, né? O pai quer esmurrar o fulano numa situação dessa. Mas a arqueologia, ela tem todo o seu charme, sobretudo porque é uma ciência. E é uma ciência que envolve uma série de outros profissionais. Ela não é o bloco de eu sozinho, começa por aí. Um arqueólogo, para ele ter respostas, ele precisa do geógrafo, do historiador, do biólogo, do dentista, se for o caso, da imprensa, para divulgação, devolver isso à comunidade. E não estou aqui fazendo demagogia com vocês. Enfim, é uma série de disciplinas. São parcerias, né? São parcerias, né? Que tem que estar atuando em conjunto para responder determinada questão. Né? E todo mundo também acha que a arqueologia ela tem que sair escavando sítio arqueológico à torta e à direita. E não é bem verdade. Quando eu escavo um sítio arqueológico, eu destruo um sítio arqueológico. E eu não tenho mais volta se eu não fizer direito. Entender um sítio arqueológico, pensar sobretudo que um determinado grupo indígena, ele faz a sua aldeia, mas em função de uma série de fatores naturais, do barro que ele precisa para produzir a panela, da pedra que ele precisa para fazer a ferramenta de pedra lascada ou pedra polida, da floresta, da área de plantio, da agricultura. Ou seja, eu tenho uma interlocução meio natural e meio cultural. Estou te dizendo isso para te dizer qual que é a coisa mais importante, né? Então eu tenho uma fusão de disciplinas para entender um determinado fenômeno não só cultural, mas também natural, em essência, ambiental. E quando a gente começa a carreira, você muitas vezes acaba subindo no patamar da arrogância, achando que é o conhecedor de toda a verdade, né? Recém-formado na arqueologia, título disso, título daquilo, como se isso fosse
grande coisa, né? Ou mestre, ou doutor. Mas, no começo da carreira, você até acha que é. E aí que eu coloco o maior ensinamento. Durante um momento de minha vida, eu ouvi as pessoas, os mais velhos, falarem, olha, tal lugar tem uma pedra de raio. Pedra de raio que a linguagem popular fala sobre lâmina de machado, né? E que a pedra de raio, ela cai do céu, afunda 7 metros no chão e de ano em ano ela vai subindo 1 metro, no 7º ano ela está na superfície. E a população mais simples fala, isso dá azar, tem que pegar e jogar fora. Então, pedra de raio, panela de cativo, as paredes ajoelharam. Eu ouvi essas expressões durante longo tempo da minha vida. E um dos projetos, eu não vou nem contar aqui, durante 15 anos, um senhor contava uma história para mim, uma lenda, e que eu pensava, falando, lá vem esse sujeito de novo falando esse bando de bobeira. Depois de 15 anos trabalhando naquele lugar, tudo que esse senhor, e eu tenho que falar o nome dele, Sebastião Fortunato, dizia, era a plena verdade, no sentido figurado. Aquela lenda que ele contava, no sentido figurado, dizia em essência o que eu levei 15 anos gastando tempo, dinheiro e não achando que esse homem tinha razão. Depois disso, eu acho que a coisa mais importante na arqueologia é entender que a gente não vai num sítio arqueológico, a gente vai numa comunidade. E que o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro patrimônio é o conhecimento popular. Tem que entender as pessoas, né? Perfeito. E isso se fala em ciência, perdão, em abordagem multidisciplinar, em abordagem interdisciplinar. Existe algo que vem além, que é a abordagem transdisciplinar. O que é abordagem transdisciplinar? É envolver as várias disciplinas, é envolver a pesquisa científica. Mas, em primeiro lugar, é envolver a comunidade. É entender o que a comunidade tem a dizer. Eu acho que os achados em arqueologia são fantásticos, é apaixonante, o trabalho de campo é apaixonante, o trabalho de gabinete, laboratório é cansativo, mas faz parte disso tudo. Mas o mais significativo é isso, é saber ouvir a comunidade, e não é demagogia, é respeitar a comunidade, sobretudo o mais simples, aquele que tem o verdadeiro conhecimento. E como que se aprende a ouvir essas pessoas nesses anos todos de experiência? Eu imagino que você deve ter tido muitas histórias para contar ou escutar talvez. essas pessoas. O que você descobriu nessas pessoas de mais importante que serviu para o seu trabalho também como arqueólogo? Vamos pegar o caso do bolinho caipira, né? Que o jacareense fala que é de Jacareí o bolinho caipira. E que vocês têm um bolinho de caipira, se não me engano, feito com calabresa, né? Ao passo... com carne de porco, né? Carne de porco, é perfeito. Aqui em São José, em outras cidades, bolinho caipira, não entendo nada de culinária. Mas o bolinho de caipira eu adoro, é feito com carne moída, né? E tem uma diferença.